Bom, mas vamos às últimas informações sobre o contágio da gripe suína ou gripe A no Distrito Federal. A nossa reportagem esteve no consultório da infectologista Eliana Bicudo para falar sobre o assunto e tivemos uma boa notícia. É com você, Viviane. Bom, doutor Charles, e podemos dizer que nós temos uma boa notícia. Apesar dos mais de 300 casos suspeitos, mais de 300 casos confirmados e 6 óbitos no Distrito Federal, Brasília tem registrado uma diminuição de pessoas infectadas com a gripe tipo A, o H1N1. É isso, doutora? É isso mesmo. Então, os dados, têm mostrado de agosto para setembro uma diminuição do número de atendimentos, uma diminuição do número de pessoas doentes, gripadas, O que a gente tem hoje, recentemente recebemos, foi o número de pacientes confirmados. Como os resultados estão chegando acima de 14 dias no Distrito Federal, a gente percebe que o nosso pico de casos, nossa situação grave, foi em agosto. Em setembro, a gente percebe que isso vem diminuindo, esses resultados vão ser confirmados daqui a 2 semanas, mas realmente o atendimento frente a frente ao paciente doente tem tendido a uma diminuição radical. Bom, isso se deve com certeza ao bom atendimento que a rede pública vem oferecendo, mesmo e a rede privada também. Isso, na verdade, a rede pública ela se estruturou para descentralizar os atendimentos, não ficou só nos hospitais da regional, Com isso, o atendimento foi amplo, E com isso eu acho que a população se informou também através da imprensa, que foi bastante importante nisso, e não se esquecendo que mesmo com essa situação de controle, a gente não pode deixar de prevenir. Então não podemos sair do alerta, da situação de alerta. Então continuamos higienizando as mãos e continuamos protegendo a boca em situação de espirro e em situação de tosse. Nunca é demais, então, doutora, lembrarmos a todos os nossos amigos em casa, os nossos telespectadores, exatamente aqueles cuidadinhos básicos e a questão do uso do álcool gel. Isso. O álcool gel é eficiente. Nós já temos experiência com álcool gel há muitos anos em controle de infecção hospitalar. Ele é eficiente, garantido no mundo inteiro. A higienização das mãos com álcool gel é o suficiente para nos proteger contra a influenza A, H1N1. Isso não elimina também os cuidados que a gente deve ter, tanto em casa, como também no meio social, de assim que puder, tiver acesso, lavar as mãos também com água e sabão. Exatamente. O álcool de gel tem seu limite, que geralmente é de 8 a 10 usos, que então ele começa a grudar nas mãos. Então a gente acaba tendendo a lavar as mãos. Mas mesmo que ele esteja grudando, ele continua eficiente em eliminar e proteger a gente na transmissão do H1N1. E eu só queria lembrar que realmente a gente está vivendo uma situação de diminuição do número de casos, mas os casos ainda existem. E eu gosto sempre de lembrar que o alerta tem que continuar. Ou seja, não podemos relaxar na vigilância. Exatamente, principalmente até que uma vacina, que já provavelmente vai ser distribuída lá na América do Norte, daqui 4 semanas, eu recebi o aviso ontem, chegue para nós e realmente vai ser uma situação em que a gente vai poder lançar a mão da vacina e aí sim, com uma segurança maior do que a gente está tendo hoje. Doutora, e com relação à distribuição do xarope, que é receitado para as crianças e para pessoas que têm dificuldade de engolir o comprimido, ele está sendo produzido normalmente pelo HUB, está sendo distribuído? Isso, o HUB, a universidade, ela ficou responsável por transformar o sal que o Ministério tem em xarope. E o atendimento para as crianças tem que ser feito a partir do xarope. Até que eu tenho conhecimento, essa distribuição está normal e foi mais tranquila do que até as cápsulas, porque o número de crianças acometidas foi menor do que o adulto jovem. Então, a demanda foi menor e aí foi tempo suficiente para que a farmácia realmente conseguisse repor e manter o estoque adequado. Agora, doutora, só para encerrar, nós sabemos que Brasília tem um clima bastante seco, nós estamos aí com a umidade oscilando entre 60% e 20%. Isso facilita a gente manter os ambientes abertos, bem refrigerados, as pessoas estarem usando roupas mais leves. Só que agora
a meteorologia comunica que a partir de segunda-feira, amanhã, começa a chover em Brasília. Pode começar, né? E aí, preocupa? Nós vamos ter novas medidas? Como é que fica? Toda vez que a gente tiver situação climática que exija que a gente fique aglomerado em ambientes fechados, sempre vai preocupar. Mesmo chuva, mesmo frio. Então, voltando àquilo, se isso realmente acontecer, volta-se e a gente lembrar, o alerta continua e a gente deve higienizar as mãos e proteger quando a gente estiver com tosse e espirros. E atenção, se realmente a chuva chegar num período prolongado e que não dê, provavelmente a Secretaria deve ter novamente uma elevação no número de casos. Mas isso é uma situação que a gente vai acompanhar. Bom, a gente agradece a participação da senhora e voltamos com o senhor, Dr. Charles, nos estúdios. Obrigado, Viviane. Obrigado também, doutora Eliana. Apesar da diminuição de pessoas com a gripe tipo A, o sinal de alerta ainda não foi desligado e temos que manter as atenções básicas, domésticas, como lavar as mãos e procurar ambientes arejados e abertos, hein? Queremos aproveitar ainda para pedir a todos que bebam muita água, porque conhecemos a importância desse líquido nas nossas vidas, não é mesmo? Bom, vamos então ao intervalo comercial e voltamos já já.